E aí, pessoal, todo mundo bem? Então, vamos começar a resolver exemplos de magnetismo. Esse exemplo número 1, na verdade, ele é mais um problema matemático do que físico, mas é porque o magnetismo realmente tem uma pegada bastante matemática, né? Vocês perceberam, né, que tem aqueles produtos vetoriais, a regra da mão direita, e alguns conceitos físicos e algumas definições vêm de conceitos matemáticos, né? A questão da perpendicularidade entre o campo magnético, a força e a velocidade de uma partícula, por exemplo, né? São questões conceituais, físicas, mas tem toda uma matemática por trás que casa perfeitamente. Então, essa primeira questão, eu vou mostrar para vocês como que resolve o produto vetorial para o cálculo de força. E eu vou mostrar duas formas que a gente pode utilizar para resolver esse tipo de problema. Então, o problema 1 diz assim: uma carga de menos 3,64 nanocoulomb se move com uma velocidade de 2,75 megametros por segundo no eixo X, tá? E esse M aqui é um fator 10 na 6, é um mega, tá? Um prefixo, ele não é um erro de digitação. Então, eu tenho uma carga que se move com uma certa velocidade e eu quero encontrar a força sobre a carga. Se o campo magnético for, aí me dá um campo em Y, um campo em X e Y e um campo em X, tá? Esses negritos subentende-se que são vetores, tá? E eu falei na parte conceitual que a força, lembra da fórmula de força? Força é Q produto escalar de V com B, né? O que isso significava? Que se eu tiver uma carga se movendo com uma certa velocidade na presença de um campo magnético, atuará uma força sobre essa carga se houver alguma relação de perpendicularidade entre a velocidade e o campo magnético. Se existir uma força, a força é perpendicular a V e a B ao mesmo tempo. Todos são perpendiculares entre si, para que exista essa força, tá? Então, tem diferença se o meu campo magnético está em Y, ou está em X, ou em X em Y, porque só as componentes perpendiculares do campo vão fazer com que atue uma força na carga. Então, nós vamos fazer o cálculo para ver matematicamente quando que vai ter uma força e quando que não vai, para onde aponta a força, tá? Mas fisicamente nós sabemos que só vai existir essa força quando essas componentes forem perpendiculares, tá? Velocidade com o campo, né? Essa fórmula também pode ser escrita como QVB seno-θ. Só que aqui, como nós temos escrito na forma vetorial, nós não vamos usar essa fórmula aqui, ó, porque essa segunda aqui, com o seno, a gente usa para fazer o cálculo em módulo. Nós vamos fazer o cálculo vetorial, tá? Então, como que a gente faz esse produto vetorial? Existem duas formas, tá? Uma delas é abrir o produto e fazer o produto vetorial matematicamente, sabendo como que é I vezes I vezes J, I vezes K e assim sucessivamente. Então, vamos abrir a letra A aqui para vocês verem o que eu quero dizer. Então, para resolver a letra A, eu vou só pegar meus dados aqui, ó. A carga é menos 3,64 nanocoulomb. E a velocidade é vetor, ó, porque tem o I lá, ó, o vetor unitário, né? 2,75 vezes 10 na 6, que é o fator mega, metros por segundo, I, ó. Então, essa minha velocidade está na forma vetorial. Então, na letra A, o meu campo, que também é um vetor,
está no eixo Y. Então, para fazer esse cálculo da maneira mais intuitiva possível, a pessoa iria abrir da forma como se escreve aqui, ó. Então, a gente teria assim, ó, a força, que é Q vezes B, a carga é menos 3,64 vezes 10 a menos 9, e eu vou colocar aqui dentro o produto vetorial da velocidade com o campo, para a gente enxergar melhor, ó. A velocidade é 2,75 vezes 10 na 6. E esse I tem que vir para fazer o produto vetorial, tá? Ele não pode deixar de aparecer dentro do cálculo. E o J também, ó, que é o segundo termo. 0,38 Tesla J. Tá? Então, isso é um produto vetorial. Faz diferença se é I vezes I ou I vezes J, porque na definição de um produto vetorial, não sei como é que vocês estão na parte de vetores, se vocês lembram bem a questão matemática, como que eu faço um produto vetorial, por exemplo, de A vezes B? Um exemplo qualquer aqui, ó. A vezes B é o módulo do vetor A, módulo do vetor B, seno do ângulo entre A e B, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma forma genérica. Então, quando eu tiver I vezes I, por exemplo, o que vai acontecer? O módulo de vetor I é um vetor unitário, já tem esse chapeuzinho para dizer que é um vetor unitário. O módulo é 1, né, de A e B são a mesma coisa. Quanto que é o ângulo entre I e I? I e I, os dois estão no eixo X. O ângulo entre eles é 0. Seno de 0 é 0. Então, I vezes I é 0. Por isso, ó, eu tenho que colocar aqui dentro do produto vetorial, porque se por acaso eu tiver I vezes I, ou J vezes J, ou K vezes K, eu vou ter um 0 aqui no produto, ó. Então, é importante manter os vetores unitários e na ordem que o produto está na fórmula. Se eu inverter a ordem, eu vou ter a resposta com o sinal invertido, tá? I vezes I é 0, I vezes J é o módulo de I é 1, o módulo de J é 1, o seno do ângulo entre I e J, I está no eixo X e J está no eixo Y, é 90 graus. Isso aqui é 1, ó, isso aqui não dá 0. Só que o produto vetorial, a resposta é um vetor. I vezes J, pela regra da mão direita, I, J, K. I vezes J, se vocês colocarem a mão direita aqui, ó, fizer a varredura, o polegar vai apontar no eixo K. Então, faz diferença se é I vezes I ou I vezes J, inclusive a ordem desse produto, ó. Então, vocês têm que escrever aqui para não se perder, tá? Então, pessoal, colocando uma informação adicional para ver a regra da mão direita de I vezes J. Então, eu coloquei aqui, ó, o sistema de coordenadas, né, x, y, z, I sempre tá no eixo X, J no eixo Y e K no eixo Z. Vocês devem ter visto isso em álgebra, né, ou em cálculo, alguma disciplina de matemática. Então, esse é o eixo da maneira tradicional que a gente vê. Eu só deixei ele bem perpendicular para a gente enxergar bem aqui, ó, para fazer o produto vetorial, tá? I vezes J, ó, eu faria a varredura de X para Y e o polegar é a resposta final, ó. X vezes Y dá Z. Então, fazendo o cálculo, vocês vão ter um número, tá? Vai ser todas as multiplicações aqui, ó. Vou escrever os números como estão.
os números, multiplica, são números, tá? 2,75, 0,38, só que surgiu, ó, esse produto aqui, ó, I vezes J. Isso aqui é que vai dar o sentido do vetor da resposta, né, da minha força. I vezes J é K. Por acaso é o que eu tinha aberto aqui, ó. Então, a minha força, fazendo esse cálculo, vai dar menos 3,8038 vezes 10 na menos 3 Newton, e o sentido do vetor no eixo Z, K. Então, para resolver desta forma, vocês têm que saber os produtos, né? Quem que é I vezes I vezes J, I vezes K, e assim sucessivamente. E, para saber, vocês aplicam a regra da mão direita aqui para saber o sentido, né? Então, essa é uma maneira. Existe uma outra maneira de se resolver esse problema que matematicamente resolve bem, que é através de um determinante. E ele já dá o sentido do vetor sem usar a regra da mão direita. Então, a outra forma de resolver seria fazer que, e o vetorial de V com B é escrito no determinante. Então, vocês vão escrever assim, ó, a carga. Esse determinante serve para qualquer produto vetorial, tá? Não é exclusividade desse problema. Aí a gente faz aqui, ó, na primeira linha, os vetores unitários I, J, K, nessa ordem que a gente conhece. Na segunda linha, é na ordem do produto. Primeiro vem a velocidade, aqui vai vir, ó, a componente x, y, z da velocidade. Na terceira linha ali, ó, o campo magnético, mantém a ordem do produto, ó. Componente x, tudo componente y e tudo componente z. Então, esse cálculo ficaria assim, ó, menos 3,64 vezes 10 na menos 9, e JK, no eixo X, ó, eu só tenho a velocidade em X, ó. Os que não tem, eu completo com zero. Em X eu tenho 2,75 vezes 10 na 6, e o meu campo só tem componente em Y. Então, eu vou escrever aqui no Y, ó, 0,38 Tesla Y, onde não tem, eu completo com zero. Então, como que resolve determinante? Para quem não lembra, copia a primeira e a segunda coluna tal qual elas estão, 0, 0, 0,38, e aí multiplica os termos diagonais, né? Para cá são os termos positivos, para a direita aqui, né? Ó, vai dar 0 vezes I vezes 0, isso aqui vai dar 0. 0 vezes J vezes 0, dá 0. Aqui vai dar um valor, ó, positivo, para cá são os termos positivos, para cá são os negativos. Ó, seria menos, né? 0 vezes 0 vezes K, 0. 0 vezes I vezes 0,38, 0. 0 vezes 2,75 vezes J dá 0. Então, os termos negativos todos dão 0. Na verdade, a única resposta que não dá 0 é essa diagonal aqui, ó. Que é K vezes 2,75 vezes 10 a 6 vezes 0,38 vezes menos 3,64 vezes 10 a menos 9. São exatamente esses números aqui, ó. E já vai me dar a resposta no eixo K. Então, eu vou obter a mesma resposta, 3,8038 vezes 10 na menos 3 Newton no eixo Z, K. Ó. Eu acho que resolver por determinante é mais fácil. Fica a critério de quem for responder. Então, eu vou responder a letra B e a letra C pelo método do determinante, tá?
Outra coisa, antes de eu passar para a letra B, tá? Lembra que a velocidade, o campo e a força são perpendiculares? Olha só, minha velocidade está em x, o meu campo está em y e a minha força está em z. Como a velocidade e o campo são perpendiculares, ó, eu tenho uma força que também é perpendicular. Então, está de acordo com aquele conceito, né, de perpendicularidade que a gente tinha comentado. Então, letra B, deixa eu pegar um slide em branco aqui. Para a letra B, o meu campo é 0,75 Tesla I, 0,75 Tesla J. Lembrando que a carga era menos 3,64 vezes 10 na menos 9 Coulomb, e a velocidade era 2,75 vezes 10 na 6, né, que é o mega metros por segundo I. Então, para resolver a letra B, eu vou usar o método do determinante, tá? Mas eu estou resolvendo a mesma fórmula, o mesmo problema, ó. Então, eu vou colocar a carga e vou escrever um determinante, ó, IJK, uma matriz 3×3, né? E embaixo, a segunda linha, vem a velocidade, que só tem componente I, só tem x, 2,75 vezes 10 a 6, o que não tem eu completo com zero. E o campo, ó, que é a próxima linha, tem uma parte x e uma parte y. Então, eu coloco aqui a parte x, a parte y e a parte z eu completo com zero, porque não tem, tá? Então, eu tenho que resolver o determinante e para fazer isso, eu preciso copiar as duas primeiras colunas do jeito que elas estão. Quem consegue fazer de cabeça, tá? Pode fazer. Eu só estou tentando ser mais didática aqui, ó. 0,75. E aí é fazer as diagonais, né? Então, aqui são os termos positivos, ó. I vezes 0 vai dar 0. J vezes 0 vezes 0,75 dá 0. Aqui dá um número diferente de 0, ó. K vezes 2,75 vezes 10 a 6 vezes 0,75. Positivo. Olhando para o outro lado, esse termo aqui vai dar 0. I vezes 0 vezes 0,75 dá 0. E esse aqui também dá 0. Todos os termos negativos dão 0. Tá? Então, a única resposta que eu tenho diferente de 0 é essa aqui, ó. Essa multiplicação dessa diagonal aqui. Vezes menos 3,64 vezes 10 a menos 9. Essa força vai dar, então, resposta final, fazendo a multiplicação desses termos aqui por 3 pelo valor da carga, menos 7,5075 vezes 10 a menos 3 newton K. Olha só, de novo a minha força está no eixo Z. Mas agora o vetor campo magnético tinha componente x e y. E a velocidade era uma componente x. Por que que deu z se aqui tinha duas? Porque a parte de I com I, ó, I vezes I é zero. Essa parte do campo magnético não contribui para a força magnética. Apenas a parte perpendicular, tá? Só que J vezes I, aliás, I vezes J, ó, é a mesma coisa que a equação anterior, né? É V vezes B na ordem, né? I vezes J é K, tá? Só tem esse fator menos porque a carga é negativa. Mas I vezes J é K, que nem a letra A. Esse termo aqui, ó, não contribui para a força magnética, certo? Letra C, vamos mudar de cor aqui para não confundir. Letra C, a força agora,
Aliás, o campo que é dado, né? A força eu quero calcular. O campo é 0,65 Tesla I. É dado esse campo e eu quero calcular a força. Então, se eu colocar a força para fazer o cálculo pelo determinante, o determinante dessa matriz 3×3 faz esse papel do produto vetorial, né? Então, olha como é que ia ser. A carga é a mesma, tá? O problema todo é com a mesma carga e com a mesma velocidade. Então, eu coloco numa matriz 3×3, na primeira linha, I, J e K, que são os vetores unitários. Na segunda linha, a velocidade, que é 2,75 vezes 10 na 6, só tem a componente x, J e K não tem, né? O terceiro termo, ó, só tem componente x, que é o termo do campo. Eu tenho que colocar na ordem, aqui é velocidade, aqui é campo, ó. Só tem 0,65 na componente x, y e z não tem. Para fazer o determinante, copio as duas primeiras colunas, 2,75 vezes 10 na 6, 0, 0,65 e 0. E aí, multiplico os termos diagonais, né? Olha o que vai acontecer. I vezes 0 vezes 0, 0. J vezes 0 vezes 0,65, 0. K vezes 0 vezes 2,75 dá 0. Os termos positivos aqui dão 0. Agora, fazendo a diagonal para o outro lado, que eram os negativos, ó. 0 vezes 2,75 vezes J dá 0. I vezes 0 vezes 0 dá 0. 0,65 vezes 0 vezes K dá 0. Os três termos também deram 0. Então, 0, né, em todas as diagonais, isso aqui é menos 3,64 vezes 10 a menos 9 vezes 0, a força deu 0. Tá certo isso? Com tantos números? Sim, porque o produto vetorial, ó, era de I com I. I vezes I dá 0. Matematicamente dá 0 e fisicamente eu já tinha comentado que só atua a força se houver alguma perpendicularidade entre o campo e a velocidade. Se o campo e a velocidade, os dois estão no eixo x, não existe nada de perpendicular entre eles, a força vai ter que dar igual a 0. Foi isso que aconteceu.